Bom dia, pessoal do terceiro ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 6, tá? Dando continuidade à aula passada, que era a equação geral da reta, agora a gente vai falar da equação reduzida da reta, a equação reduzida da reta é bem fácil, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma equação geral, x menos y menos 1 igual a zero, e eu quero a reduzida. O que eu vou fazer? Para trabalhar a reduzida é só isolar o y, só isso. Ó, isolei o y, né, multipliquei por menos 1, fiquei com y igual a x menos 1. Essa aqui é a equação reduzida da reta, então não tem nenhuma dificuldade, tá, para vocês compreenderem o que é a reduzida. Ela parte da geral, porém a gente isola o y, tá? Só para completar aqui, ó, essa equação está escrita na forma de qual tipo de função? Função afim, né, pessoal? A gente sabe, ó, na forma x mais b. Qual é o gráfico no plano cartesiano definido por ax mais b? É o gráfico de uma reta, né? Então, da mesma forma que a gente aprende função afim, aqui a equação reduzida também, uma reta. Qual é o significado de y igual a f de x igual a x mais b? Que o coeficiente x representa a taxa de crescimento da função. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, virando a página, na página 54, tá? Que eu não disse ali, mas era a página 53, certo? É importante, né? Vocês se localizarem. Aqui a forma geral, ax mais by mais c igual a zero, ao qual foi isolado o y, tá? E nós ficamos com o quê? Y igual a m de x mais n. Gente, é praticamente a mesma coisa da função afim. Só que aqui a gente vai chamar o a da função afim, aqui a gente vai chamar de m e o b de n, tá? Então, assim, quanto aqui eu acredito que esteja tranquilo, vocês já entenderam o que é a equação reduzida da reta. Agora a gente precisa, nós temos algumas consequências disso, né? Algumas denominações, algumas coisas que vão influenciar nesses cálculos na geometria analítica, tá? Primeiro, a gente tem que conhecer essas denominações aqui. M, nessa lei, tá? Da equação reduzida da reta, que é o que a gente está trabalhando, a gente chama de coeficiente angular da reta. E o N, a gente chama de coeficiente linear da reta, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, frisado para vocês, porque isso a gente vai precisar saber para realizar os exercícios propostos, tá? Então, o que acontece, tá? O coeficiente está ligado ao ângulo que ele forma com o eixo x. Por exemplo, aqui eu tenho o eixo x, tá? E aqui eu tenho uma reta. E ele forma um ângulo, ó, no sentido anti-horário da reta x para essa reta que tá aqui, ó, ele forma um ângulo, certo? Que é, ó, no sentido que é a taxa de crescimento da função. Ó, o que tá acontecendo aqui, ó. Então, assim, a gente considere que a reta contém os pontos A e B, ó. Então, considerando dois pontos na reta, tá? Então, aqui tá dizendo que com o eixo das abscissas, que um ângulo de medida alfa. Então, o que acontece? Esse ângulo que tem aqui de medida alfa é o mesmo esse ângulo que está formando aqui nesse triângulo retângulo entre estes pontos A e B. Tá? Repetindo. Quando eu marquei estes pontos, ó, formou aqui um triângulo retângulo. E aqui tem um ângulo. Esse ângulo é o mesmo esse ângulo alfa, tá? Então, observando que o ângulo que a reta forma com o eixo x, que nem eu expliquei ali, é o mesmo ângulo agudo do triângulo retângulo, ou seja, que esse ângulo é o mesmo esse ângulo aqui, então a gente tem essa relação, que é a que eu quero que vocês gravem agora, ó. Eu marquei as coisas mais importantes, tá? A partir disso, desse gráfico aqui, a gente conclui que, tá? Na equação reduzida de uma reta, na forma mx mais m, m representa o coeficiente angular, isto é, a tangente, o que é esse coeficiente angular, ó? A tangente do ângulo que a reta forma com eixos das abscissas no sentido anti-horário, ou seja, exatamente a tangente deste ângulo alfa, que está aqui, que é também este mesmo ângulo, tá? E como que a gente calcula isso? Essa tangente de alfa, que também é m,
que é o nosso coeficiente angular da equação reduzida da reta. Vocês estão vendo que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Ou seja, que o coeficiente angular é a tangente de alfa. Como que a gente calcula isso? YB menos YA e XB menos XA. Ou seja, a gente vai pegar essas coordenadas que estão aqui, ó. Vamos lá. YB menos YA, ó. Esse intervalo aqui, ó. E XB menos XA, esse intervalo aqui. Certo? São as coordenadas. O que eu precisei para construir esse gráfico? Eu precisei de 2 pontos. É o que os exercícios vão dar para vocês. 2 pontos. Através desses 2 pontos, vocês conseguem resolver essa fórmula aqui. Tá? Porque daí vocês vão ter o YB, o YA, o XB e o XA. Resolvendo isso, vocês têm o quê? A nossa tangente de alfa, tá? Que daí, se vocês quiserem descobrir o alfa, agora no exercício eu vou explicando para vocês. Mas enfim, que é o nosso coeficiente angular. Tá? E outra coisa, que essa tangente, ela também é conhecida como declividade da reta. Tem umas observações aqui, ó. Sempre que nos referimos ao ângulo que uma reta forma com o eixo das abscissas, estamos nos referindo ao ângulo que tem extremidade inicial no eixo final da reta, sempre no sentido anti-horário. Só repetindo o que a gente já viu. Então, tem algumas posições que precisam ser analisadas. Ó, quando a reta é paralela ao eixo das abscissas, ó, o coeficiente angular e a tangente de zero vai ser igual a 0, tá? Quando a reta é perpendicular ao eixo das abscissas, ó, o que acontece aqui? Nesse caso, o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas é 90 graus, né? Ela tá formando aqui, ó, 90 graus com o eixo das abscissas, tá? Então, o coeficiente angular não é definido nesse caso. Então, não existe, tá? Não existe tangente de um ângulo reto, ok? E outro postulado importante na geometria euclidiana, tá? Informa que por um ponto passam infinitas retas. A gente viu isso, os que já eram meus alunos, né? A gente viu na geometria de posição, lembra os postulados de Euclides? Então, um deles era esse, ó, que por um ponto passam infinitas retas, tá? Só que na geometria analítica, ó, o que corresponde a este postulado é a equação do feixe de retas. Ó, isso aqui é importante, muito importante. Porque com isso a gente vai conseguir construir equações, tá? Que passa por um ponto. Então, a gente vai construir através da equação do feixe de retas, ó, que passa por um ponto. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Aqui tem o desenvolvimento a partir, ó, da nossa equação reduzida, tá? Colocando e sabendo de um ponto, né, que vai ter no exercício, enfim. Dado uma equação reduzida e um ponto, ó, a gente substitui aqui, ó, esse ponto x0 no lugar de x e y0 no lugar de y, né? E daí a gente faz aqui, ó, substituindo 2 de 1 e vai chegar nessa equação que é muito importante. Vai ter vários exercícios que vocês vão usar, que eu frisei aqui, que é a equação conhecida como equação do feixe de retas que passa pelo ponto P, que é um ponto dado no exercício, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos ali dos exercícios, alguns para vocês entenderem como fazer esses exercícios, tá? Então, a equação y menos y0 igual a m, que é coeficiente angular, vezes x menos x0, certo? Então, agora a gente vai, ó, só para concluir aqui. Equação reduzida da reta, páginas 53 a 55, vocês vão fazer os exercícios das páginas 56 e 57 e me entregar até 28 de abril, tá, pessoal? Dúvidas vocês podem mandar por e-mail também, tá? Mandem o que vocês conseguiram fazer e as dúvidas também, que eu tô começando a preparar umas videoaulas explicativas ou senão eu respondo no próprio e-mail, tá? Então, para comentar aqui algumas questões, ó, eu vou colocar aqui para vocês. É dado 2 pontos, tá? E esse aqui pede, determine coeficiente angular.
Como é que a gente vai fazer nesse caso? Bem tranquilo, né? Coeficiente angular, ó, YB menos YA, XB menos XA, certo? Ó, XA, YA, XB, YB, ó, repetindo. Opa, desculpa, aqui. XA, YA, XY, lembra? XB, YB, ó. YB menos 14, YA menos 3. Como tem o menos da fórmula, vai ficar menos 3. XB, XB2. XA, que é menos XA, que é menos 4, ó, menos 4, tá? Então, só sabendo aqui, ó, o que é o XA, o YA, o XB e o YB, e jogando na fórmula do coeficiente angular, vocês já encontram o valor aqui, sem problema algum, tá? Vamos ver aqui. Essa aqui, ó, não preciso nem fazer. Escreva a equação reduzida, é só isolar o Y, na número 2, tá? Só isolar o Y e mais nada. Esse exercício aqui, ó, número 4. Obtenha a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e tem inclinação de 60 graus com eixo. Esse aqui tá dando um ponto e uma inclinação. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar a equação do feixe de retas, certo? Por quê? Porque vocês têm um ponto. E sempre que eu tiver só um ponto, eu vou trabalhar com a equação do feixe de retas, tá? Então, vai ser o x0 e o y0. Ó, x0, desculpa aqui, x0 e y0, tá? O coeficiente angular é a mesma coisa que tangente, né? Só que aqui tá dando o ângulo, então vai ser tangente de 60. É só ver qual é a tangente de 60 e substituir e isolar o y, tá? Então, a gente chega na equação reduzida através da equação do feixe de retas. Muito, muito usado na geometria analítica, dado um ponto, tá? A equação do feixe de retas. Deixa eu ver aqui mais algum exercício para comentar com vocês que eu acho importante. Deixa eu ver aqui. No plano cartesiano está representada a reta. Ok, tranquilo. Obtenha o valor da tangente do ângulo alfa, certo? Eu sei que coeficiente angular é igual a tangente do ângulo alfa, não, desculpa, teta, né? Esse é o símbolo de teta. Tangente do ângulo teta, tá? A gente faz ali, ó, coeficiente angular da reta, que é a mesma coisa que a tangente, vai dar 1, certo? Escreva na forma reduzida a equação dessa reta. Bom, eu tenho um ponto para fazer isso. Eu tenho, né? O que a gente tem aqui de ponto? Vamos analisar. Um ponto é esse aqui, ó, que é 0 em x e 1 em y. Pode ser esse aqui, ó, 0 em x e 1 em y, certo? Então, foi colocado aqui, ó, 0 em x e 1 em y. Se isolou o x e chegou na equação x mais 1, tá? Então, vocês vão usar muito aqui, ó, essa relação, tá? Para descobrir coeficiente angular ou tangente de teta, enfim, alfa, seja lá qual for, tá? Tangente de um ângulo, que é a mesma coisa. Vocês vão usar a equação do feixe de retas quando é dado somente um ponto, e quando pede a reduzida a partir da geral, vocês só isolam o y. Então, a base do exercício é isso. Provavelmente vai surgir alguma dúvida, é normal, né? Vocês podem pesquisar na internet também, se for alguma questão de faculdade ali, às vezes vocês encontram, até para pesquisa faz parte do aprendizado, né? Mas também podem me perguntar por e-mail, tá, pessoal? Então, até a próxima aula.